E tatuagem em outros países? Pretende fazer? Olha. Com certeza. Eu falo que eu já tenho tatuagens internacionais, porque... Então, fala Shaimon, né? O nome dele é Igor. Igor Shaimon. Perdão. Shaimon, ele... Um pouco antes dele viajar, ele... Aliás, né? Dele fazer a primeira tatuagem, ele falou, não, eu quero fazer antes de eu viajar. Ele foi para Londres com as minhas tatuagens. Foi ele, a mãe e a namorada, então eu tenho 3 tatuagens internacionais já. Here we have international people, no? A Mari do chat. Mari vai para Alemanha. Olha, gente, vocês vão me ver em outro país, sim, com certeza. Caramba. Mas tem que também ter cuidado, assim, alguns países devem ter algumas, sei lá, aqueles países da Copa, será que não tem alguma coisa que devem, depende do país também que você fazer, né, e lá fora. Eu não sei, eu não cheguei a pesquisar como é o mundo da tatuagem lá fora, mas eu tenho tatuadores que eu sigo que a minha vontade, assim, não é não só tatuar em outro país, mas ser tatuada por tatuadores de outros países, né? Então, eu não sei se lá acredito até que seja um pouco mais acessível no quesito boas tatuagens, porque a cultura é diferente, eu acho, né? Um tatuador aqui, eu passei por uma experiência que eu fiquei um pouco chocada de imaginar o pensamento do brasileiro em relação a compartilhar o conhecimento. Já teve tatuador que falou assim para mim, mas eu ralei tanto para saber o que eu sei que eu não vou te dar de graça assim. Aí eu pensando, mas não é de graça, eu tô aqui com interesse de aprender. E se você tem a preciosidade que é o conhecimento, o que adianta você ter o conhecimento e não compartilhar? Verdade. Então, eu não imagino como deve ser em outros países em relação à união dos tatuadores, mas aqui eu acho bem, assim, uma coisa estranha, porque, você vê, na época que eu estava lá pensando em comprar uma máquina de tatuagem, quando eu perguntei para o tatuador sobre a máquina, deu a impressão de ele já se sentir ameaçado em pensar que eu poderia ser uma concorrente dele, mas eu não sabia nem se eu ia gostar, ou se eu ia começar e não ia me adaptar, ou se eu, sabe? Então, não tem uma união, assim, pelo menos do que eu vejo, né? Do que eu vivi, não tem uma união em relação a compartilhar informações. Quem sabe vende curso, se você tiver dinheiro, você compra, ou então, né? Eu imagino que em outros países talvez isso seja diferente. Então, vai um recado para vocês que pensam dessa maneira, que vai gerar concorrente cambada de cavalo, que é o seguinte: quando você compartilha conhecimento e ensina alguém, você não está gerando concorrência, você está gerando admiração. Então, fica a dica aí para vocês, tá? Exatamente. E ninguém nunca, por mais que aprenda, nunca vai fazer igual. Não tem como você pegar, só se você entrar no corpo da pessoa e ser ela, que você vai fazer igual, porque se não for isso, né? É legal falar dos outros países, por exemplo, acho que vamos supor, se um dia você for para o México, né? O que é legal aprender, porque acho que a cultura forte lá é da Maori, né? Perto lá do Havaí também, alguma coisa lá nos cantos dos Estados Unidos lá. Deve ser regional assim, Eu deve acho ter que lá, não, né? eu confundi. Maori é lá para o Havaí, acho que no México alguma coisa derivada astecas. Me corrigem, tá? Eu sou meio Zé Ruela para a história. Então, acho que talvez você podia aprender alguns traços, alguma coisa, porque o Maori, que é uma coisa que o brasileiro gosta bastante, né? Apesar de ser de outro... Tem um significado, diz que a tartaruga tem um tipo de significado, outra que deve trazer aquela paz para dentro das pessoas. Como você falou do reiki, talvez a pessoa tatuar um símbolo do reiki, né? Dá aquela paz interior. Vai dar um equilíbrio. Talvez a pessoa não ache equilíbrio, mas achou o equilíbrio da alma numa tatuagem. Sim. Interessantíssimo isso. Legal. Boa. Shaimon. Shaimon. Tamo junto, Shaimon. Obrigado pela pergunta. Foi da hora.